Por décadas, Os Simpsons foi muito mais do que apenas um desenho animado. A série se tornou quase como uma bola de cristal, revelando vislumbres perturbadores do futuro. Aquilo que antes parecia piada ou exagero, agora soa como alertas assustadoramente reais. Em 2008, o desenho previu com precisão que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos. Desde então, fez previsões que vão desde realidades virtuais dominando nossas vidas até a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Algumas dessas previsões estão acontecendo neste exato momento, e outras podem transformar completamente o mundo ainda em 2025. Você está pronto para descobrir o que os Simpsons pode ter tentado nos alertar esse tempo todo? Então fique com a gente enquanto revelamos as previsões mais inquietantes para o ano de 2025. A dominação da inteligência artificial. Já imaginou como seria sua vida se seu chefe decidisse substituir todos os funcionários por robôs? Pois os Simpsons imaginaram e mostraram isso com detalhes no episódio Them Robot, lançado em 2012. Nele, o Sr. Burns demite todos os trabalhadores da usina nuclear e os troca por robôs ultra sofisticados e sem emoções. No início, tudo parece funcionar perfeitamente, até que os robôs começam a apresentar falhas e o caos se instala. Soa familiar? Avançando para 2025, essa previsão começa a se tornar assustadoramente real. Empresas ao redor do mundo estão adotando inteligência artificial e automação robótica a uma velocidade nunca vista. De redes de fast food com cozinheiros robóticos a softwares que substituem empregos de escritório, estamos entrando silenciosamente em uma era em que os humanos estão sendo colocados de lado. Alguns especialistas alertam que milhões de empregos podem desaparecer até o final de 2025. Mas o episódio dos Simpsons não falava apenas sobre robôs descontrolados. Ele era, na verdade, um alerta disfarçado de comédia, um aviso sobre o que pode acontecer quando priorizamos lucro e eficiência acima das pessoas. O Sr. Burns, obcecado por cortar custos, se esquece de algo fundamental. Os seres humanos têm sentimentos. E muitas vezes são esses sentimentos que mantêm a sociedade unida. Assim como Homer, que tenta fazer amizade com os robôs e acaba em apuros, também podemos nos colocar em risco se não aprendermos a conviver com as máquinas, em vez de deixá-las assumir o controle de tudo. Hoje, com robôs aparecendo em hospitais, escolas e até nas nossas casas, parece que estamos vivendo em uma versão real de Springfield. Será que os Simpsons realmente previram a ascensão da IA em 2025? Talvez. Ou talvez eles apenas saibam refletir o futuro como ninguém. De qualquer forma, se seu colega de trabalho aparecer amanhã sem piscar, sem comer e responder a tudo com "otimizarei seu fluxo de trabalho", talvez seja hora de rever esse episódio e dormir com o olho aberto. Fique atento, isso é só o começo. Os Simpsons e a Terceira Guerra Mundial. Em 22 de novembro de 1987, os Simpsons exibiram o episódio memorável chamado World War III. Nele, Homer acorda a família no meio da noite, alarmado dizendo que a Terceira Guerra Mundial começou. Tudo para testar a prontidão deles para um ataque nuclear. A situação vira uma grande confusão típica da série, misturando medo, desinformação e o absurdo diante da ameaça constante de guerra. Na época, o episódio era uma sátira da Guerra Fria e do medo real de um conflito nuclear entre superpotências. Mas, em 2025, com as tensões cada vez maiores entre Israel, Irã e Estados Unidos, aquele roteiro antigo parece ganhar nova vida.
O risco de uma escalada militar no Oriente Médio, que pode envolver aliados poderosos, lembra o clima de medo e incerteza do episódio. Assim como a família Simpson entrou em pânico com uma ameaça iminente e confusa, o mundo hoje assiste preocupado a possíveis reações em cadeia que poderiam desencadear um conflito global. Os Simpsons sempre usaram o humor para refletir os temores reais da sociedade. Este episódio, embora cômico, nos lembra que a guerra nuclear, ou um conflito global, nunca esteve tão distante do nosso cotidiano, seja pela tensão política, rivalidades regionais ou decisões precipitadas. Então, enquanto acompanhamos os desdobramentos no Oriente Médio, talvez valha a pena lembrar do que aquela família caótica em Springfield nos mostrou, que o medo da guerra pode ser absurdo, mas as consequências são muito reais. Viciados em realidade virtual. Os Simpsons já sabiam disso. E se toda a sua vida pudesse ser vivida dentro de um visor de realidade virtual? Parece coisa de ficção científica, não é? Mas os Simpsons já imaginaram esse cenário, e de forma assustadoramente precisa, no episódio de 2016, Friends and Family. Nele, o Sr. Burns cria um mundo inteiro de realidade virtual e contrata a família Simpson para ser sua família perfeita dentro desse universo digital. O resultado, uma comédia estranha e ao mesmo tempo perturbadora que mostra o que acontece quando o mundo virtual se torna mais atraente do que o real. Corta para 2025, e isso já deixou de ser apenas desenho animado. Com gigantes como Apple, Meta e outras empresas apostando tudo no metaverso, as pessoas estão passando mais tempo com headsets do que com os próprios olhos. Salas de aula virtuais, shows em realidade aumentada, encontros românticos digitais, até empregos em tempo integral dentro do VR já estão acontecendo. Isso sem falar em sessões de terapia virtual e bairros onde os avatares importam mais do que os rostos reais. No episódio, a família começa a esquecer onde termina o mundo digital e onde começa a vida real. E na vida real, especialistas já estão levantando os mesmos alertas: vício, isolamento social e uma percepção distorcida da realidade. Não é mais ficção científica, hein? É a próxima atualização de aplicativo. Parece exagero. Em 2023, um homem passou 168 horas seguidas dentro da realidade virtual, tentando provar que ela poderia substituir a vida real. Resultado? Não conseguiu. Mas, até o fim de 2025, quem sabe? Os Simpsons acertaram também no lado emocional dessa previsão. O Sr. Burns usa a realidade virtual para fugir do mundo real, evitar conexões humanas e se esconder em uma fantasia onde tudo está sob o seu controle. Sua familiar? Hoje, muitas pessoas estão fazendo o mesmo, escapando da ansiedade econômica, da crise climática ou simplesmente do tédio, refugiando-se no conforto das simulações digitais. E é aí que a linha entre fuga e sobrevivência começa a desaparecer. Será que os Simpsons previram que até o fim de 2025, milhões de nós estaríamos vivendo por trás de olhos digitais? Talvez sim. E se em algum momento você perceber que está gostando mais da sua casa de praia virtual do que a real, lembre-se, os Simpsons já nos avisaram. O que você acha dessas previsões? Acredita que o mundo irá entrar numa terceira guerra mundial? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de assistir nossos outros vídeos. Obrigado e até a próxima!